A conversa fiada que nós vamos ouvir agora, inclusive desta agora com a participação ativa do governo, é essa de que as Forças Armadas são garantidoras da democracia e que elas são uma glória para o Brasil. Importante dizer, nós conversamos aqui bastante, temos conversado sobre a questão das Forças Armadas, vamos conversar com o Genuíno daqui a pouco. As Forças Armadas brasileiras são uma força genocida nesse país. Vamos lembrar quem é o patrono das Forças Armadas, quem é o herói das Forças Armadas? Duque de Caxias. Ainda antes das Forças Armadas republicanas. Duque de Caxias, você conhece Duque de Caxias, Rebeca? Conheço a história, conheço sim. Vocês conhecem Duque de Caxias? Uhum. Pois bem, Duque de Caxias, ele foi um dos grandes genocidas da história do país. Vocês estão vendo ali no alto à esquerda? Aquela foi uma das primeiras ações de Duque de Caxias, antes de ser ainda o Duque de Caxias, em 1838, ele foi o líder da repressão ao movimento popular chamado Balaiada, lá no Maranhão. Balaiada porque as pessoas do povo usavam balaios, era super tradicional o uso de balaios para transportar mercadorias. 10 mil mortos em 1868. 1839, desculpa, perdão. Aí passaram-se alguns anos, 1844, vocês estão vendo essa imagem à direita, ele foi o líder do massacre dos Porongos. Ele foi o líder do massacre dos Porongos. Em 1844, foi o grande massacre da chamada Revolução da Revolta Farroupilha. Havia um corpo chamado Lanceiros Negros, que lutava na Revolta Farroupilha, do qual os gaúchos democratas se orgulham até hoje, 1.700 lanceiros negros Caxias mandou massacrar. Estima-se que 50% deles tenham sido assassinados por ordem e sob o comando de Caxias. Vai vendo, esse é o patrono, o herói do Exército Brasileiro. Aí vocês estão vendo, abaixo, eu separei só 3 casos, tá, de Caxias. Apenas 3 casos, que é o genocídio do povo paraguaio. Os Caxias assumiu em 1868 o comando da guerra contra o Paraguai. É uma das vergonhas da história brasileira. A Guerra do Paraguai deveria estar para o Brasil o que a experiência nazista esteve para a Alemanha. E os nazistas se envergonham da Alemanha. Então, vocês imaginam que um general da SS, que fosse comandante de um campo de concentração, tivesse sido transformado em patrono das Forças Armadas Alemãs. É assim que acontece aqui no Brasil. Essa foto terrível que vocês estão vendo, né, é a foto das crianças mortas. A Guerra do Paraguai dizimou a população paraguaia. Estima-se que 75% dos paraguaios tenham sido massacrados, chacinados, especialmente depois que Caxias assumiu o comando das tropas brasileiras em 1868. Eram 800 mil paraguaios na época. Sobraram menos de 200 mil. Nunca mais o Paraguai se recuperou do ponto de vista populacional depois do genocídio comandado por Caxias. Caxias, inclusive, comandou um episódio que... Você sabe que o Dia das Crianças no Paraguai, o Dia dos Niños no Paraguai, é em 13 de agosto, 16 de agosto. Não é como aqui no Brasil, dia 16 de agosto. É uma maneira de honrar a memória dos meninos, meninos, né? Mais de 3 mil crianças que foram assassinadas pelo Exército de Caxias. Por quê? A situação no Paraguai, em agosto de 1869, era tão dramática diante desse massacre que meninos estavam sendo alistados pelo que sobrou das Forças Armadas paraguaias para lutar. Vocês estão vendo as fotos ali à direita dos meninos paraguaios. Eles foram massacrados em 13 de agosto na Batalha de Acunho, foram massacrados, fala-se, em 3 mil mortes. Há relatos de que os meninos de 4, 5, 6 anos agarravam-se
as pernas dos soldados brasileiros, pedindo para não serem mortos, chorando, e eles eram decapitados pelas tropas de Caxias. Este aí é o patrono do Exército Brasileiro que o governo Lula agora quer louvar. Aí o Exército Brasileiro foi refundado na República, né? O Exército Brasileiro, que nasceu com a República, estreou a República fundada em 1889, né? O Exército Brasileiro estreou em 1897, o Exército Republicano, no massacre de Canudos. Esta foto que vocês estão vendo à esquerda é uma das fotos mais emblemáticas de Canudos, de 1897. É o que sobrou do povo sertanejo, lutador de Canudos. Eles se renderam sob a promessa do Exército Brasileiro de que seriam poupados. Todo esse povo que vocês estão vendo aí, basicamente, né, mulheres e crianças, foram massacrados, assassinados pelo Exército Brasileiro depois da promessa de que suas vidas seriam preservadas. À esquerda vocês veem ali os gloriosos representantes do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro continuou sua saga, né? Alguns anos depois, entre 1912 e 1916, realizou o massacre da Guerra do Contestado, ali em Santa Catarina, basicamente, mas também no Paraná, na divisa do Paraná. 20 mil mortos, houve bombardeio, bombardeio com canhões que massacrou mulheres, crianças, idosos, sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade, vocês estão vendo ali alguns dos lutadores do contestado sentados ao chão, cercado pelas gloriosas tropas do Exército Brasileiro e ali algumas das filhas da elite local. 20 mil mortos, até bombardeio contra crianças, mulheres e idosos. Está aí a glória do Exército Brasileiro. Não parou aí, não. Não parou aí, não. Em 1937, o Exército Brasileiro foi responsável pelo massacre do Caldeirão de Santa Cruz, lá no Ceará. Santa Cruz era uma fazenda que havia sido abandonada, tipo as fazendas improdutivas atualmente, e com o apoio do Padre Cícero, por volta de 1932, 33, ela foi ocupada pelos sertanejos, pelos sem-terra da época, e transformada numa experiência comunista, uma experiência de propriedade coletiva, partilha dos bens, não incomodava ninguém, como Canudos, não incomodava ninguém. Uma boa, vivendo numa boa ali, mas para o Exército, a serviço das classes dominantes brasileiras, era inadmissível a presença deles. Padre Cícero morreu em 1934, e aí eles ficaram sem esta defesa. Em 1937, houve o massacre do Caldeirão de Santa Cruz, mais de 1.000 mortos. Não para, né? Não para. Vamos saltar para a ditadura militar. Aqui uma foto recente dos Waimiri Atroari. É famoso o massacre, a chacina do povo Waimiri Atroari pelos militares. Para vocês terem uma ideia, este povo tinha 3.000 pessoas em 74, sobraram 350 depois dos serviços do glorioso Exército Brasileiro, que massacrou o povo Waimiri Atroari para garantir a construção da estrada da BR-174 entre Manaus e Boa Vista. Isso, evidentemente, para não falar da repressão da ditadura militar. Ali, Vladimir Herzog, assassinado pelos militares, ali fotos dos mais quase 434, hoje computa-se em 434 pessoas assassinadas e milhares de pessoas torturadas, demitidas, que sofreram todo tipo de perseguição sob o comando do Exército Brasileiro. A minha pergunta, a minha questão é a seguinte: faz algum sentido de fato, o governo Lula, o governo democrático do Brasil, realizar um 7 de setembro que vai louvar o caráter democrático, as glórias do Exército Brasileiro? Não
Não entendo. Verdadeiramente não entendo. Tá aí o valente Exército Brasileiro. Aí, Rebeca, o Exército Brasileiro, e aí o pessoal que quer louvar o Exército Brasileiro fala, não, mas tem a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas, né? Os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Aí, foto dos pracinhas. Pois querem saber? O Exército Brasileiro era radicalmente contra a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o envio de tropas. O Exército Brasileiro era controlado, era dominado por apoiadores do regime alemão, por apoiadores de Hitler. Tem um depoimento que eu peguei uma vez de mestre Roberto Amaral, uma figura fundamental lá do PSB, aqui um historiador, um estudioso da história do Brasil. Ele diz o seguinte, olha, o depoimento que eu peguei dele: fomos à guerra contra a insistente resistência dos generais Eurico Gaspar Dutra, ministro do Exército, e do todo-poderoso general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior da Força, como está fartamente documentado. Aliás, na reunião do Ministério de 27 de janeiro de 1942, que decidiu pela entrada do Brasil na guerra, a proposta foi apresentada por Getúlio Vargas contra o parecer do ministro da Guerra. Então, isso que eles relatam como uma grande glória do Exército Brasileiro, o Exército foi forçado para combater contra os nazistas na Alemanha. É verdadeiramente chocante. E aí vai ter homenagens de toda sorte a este Exército Brasileiro no 7 de setembro. Uma tristeza, né, Mauro? Muito obrigada. Nossa, obrigada mesmo por essa aula que você trouxe aqui para a gente de história. Fábio Potter dizendo aí, né, assim como outras pessoas, essa é a história do Brasil que a gente precisa contar, né? Essa é a disputa de narrativa que a gente precisa trazer para as nossas crianças, para as nossas futuras gerações. E com isso se explica muito dessa violência desenfreada, né? Esse extermínio, genocídio que ainda acontece em várias regiões, sobretudo as periferias, né? Você falou aí sobre a Guerra de Canudos, foi a partir dessa guerra que surgiu a primeira favela, né? Muitas pessoas que saíram, é isso, negociaram pela vida, fizeram um acordo com o exército, mas também foram largados à sua própria sorte, né? E aí, depois dessa Guerra de Canudos, foram se concentrando aí em regiões onde surgiu a primeira favela no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, mas as forças do Estado nunca deixaram, né, de serem impressas contra essa população. Então, que bom ter você aqui trazendo para a gente todo esse contexto, evidenciando, né, o porquê das coisas estarem como estão hoje em dia.